A CPI da pandemia pediu a retenção do passaporte de Carlos Wizzer e a condução coercitiva do empresário para depor a CPI da pandemia, porque ele faltou ao depoimento que estava marcado para hoje. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. O empresário Carlos Wizzer faltou ao depoimento que estava marcado para esta quinta-feira na CPI da pandemia. Segundo o Senado, o empresário estaria nos Estados Unidos. Ontem, ele havia conseguido uma liminar no Supremo para ficar em silêncio no depoimento, mas o ministro Luiz Roberto Barroso não o autorizou a faltar. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, considerou a ausência do empresário um desrespeito e pediu condução coercitiva de Carlos Wizzer para depor a CPI, além de retenção do passaporte dele. Hoje, às 7 horas da manhã, a Secretaria recebeu pedido dos advogados de Carlos Wizzer para uma audiência com essa presidência, para tratar de redesignação da data mais adequada dentro do cronograma dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. É uma brincadeira dele, né? Uma data que combinada para ele vir, é uma autoridade. Carlos Wizzer foi regularmente intimado para depor por diversos meios, postal, mensagem, celular e em conta de e-mail. Conforme anunciado na reunião da terça-feira, esta comissão adotará em relação ao depoente Carlos Wizzer, assim como em relação a qualquer outro depoente que se recusar a comparecer, o procedimento descrito no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 1579 de 1952. O que me espanta é um cidadão procurar o Supremo Tribunal Federal para conseguir um habeas corpus, para vir a esta CPI, para ficar em silêncio nas perguntas que forem feitas a ele, e ele não aparece. Então, para que foi ao Supremo se não vinha? O ministro Barroso, com certeza, tem muitos afazeres dentro do trabalho que ele tem como ministro do Supremo Tribunal. Concede um habeas corpus para o Carlos Wizzer, que é uma medida legal e que respeitamos as medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas o seu Carlos Wizzer tem que entender que a justiça brasileira tem outras coisas para fazer e não está ele levar na brincadeira o Supremo Tribunal Federal em conseguir um habeas corpus para vir à CPI, para estar presente na CPI e não comparecer à CPI. O seu Carlos Wizzer está achando que conseguir habeas corpus no Supremo é que nem na quitanda comprar bombom. É uma falta de respeito, não com a CPI desse momento, mas com o Supremo Tribunal Federal, que concedeu a ele um habeas corpus para ele poder comparecer e ficar em silêncio a alguma coisa que o autoincriminasse. Por isso, nesse sentido, oficiaremos a um juiz criminal para que requisite a autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça, o qual poderá solicitar o auxílio da força pública. Para além dessas medidas, diante da ausência do depoente, determino que seja oficiada a Justiça Federal para que o passaporte do seu Carlos Wizzer seja imediatamente retido pela Polícia Federal, tão logo ele ingresse em território nacional, e somente se ele lhe seja devolvido após a prestação do seu depoimento perante essa comissão. CPI dispõe de poderes próprios de autoridade judicial e, com base na teoria dos poderes implícitos, deve dispor de todos os meios suficientes para fazer cumprir as suas decisões. A defesa do empresário Carlos Wizzer acionou hoje o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo com o objetivo de evitar a condução coercitiva do cliente e a retenção do passaporte dele. Segundo a defesa, ele está nos Estados Unidos acompanhando o tratamento de saúde de um familiar. A CPI da pandemia também ouviria hoje o auditor do TCU, Alexandre Figueiredo Costa Marques, mas por causa da sessão do plenário do Senado, a reunião será remarcada.